Ele foi retirado da disputa pelo Senado nas últimas eleições gerais por conta de uma decisão judicial que lhe cassou os direitos políticos. Mas a Justiça voltou atrás e reconheceu sua inocência. Nossa República desta semana conversa com o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal, Nery Guerra. Seja muito bem-vindo, Nery Guerra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Nossa República. Obrigado, Mauro. Para mim é uma grande satisfação estar conversando com o povo mato-grossense e a população brasileira através do seu canal. Nery, eu vou te chamar de Nery porque a gente é amigo há muito tempo e você já tem tantos cargos, foi ministro, foi deputado, enfim, foi secretário executivo do Ministério, tem uma vasta carreira política e que sempre desempenhou, aliás, com muita desenvoltura. E eu queria, antes da gente entrar em detalhes sobre a questão do Ministério da Agricultura, você viveu, durante essa última eleição, um processo de cassação que te impediu, inclusive, de ser candidato a uma certa altura, inviabilizou a sua candidatura, você teve seu mandato de deputado federal cassado e agora, recentemente, nós assistimos a Justiça revendo essa posição, inocentando você e restituindo os seus direitos políticos. Eu queria que você me contasse um pouquinho, para quem nos assiste, como é que foi essa saga de se ver, de repente, cassado de forma injusta e agora, mais recentemente, reconduzido à sua condição de cidadão com os seus plenos direitos. A verdade, Mauro, foi bastante difícil para mim. Eu que estou na vida pública desde 96, fui também, além do que você falou, também fui vereador no município de Lucas do Rio Verde, fui deputado federal, depois secretário de Política Agrícola, ministro da Agricultura e deputado federal eleito, sendo o quarto mais votado e exercendo um papel, inclusive, de 2 anos de líder da nossa bancada. Os primeiros 2 anos do meu exercício fui líder da bancada, também fui coordenador político da frente mais importante do Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, depois fui vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e me preparei realmente para ser candidato ao Senado, porque com certeza eu iria disputar a eleição com reais chances de vitória, mas infelizmente fui abatido em voo. 15 dias depois da convenção, depois de um processo meu de possível abuso de poder econômico ter sido rejeitado pelo Tribunal Eleitoral do nosso estado, de Mato Grosso, as minhas contas 100% aprovadas, tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Eleitoral, as contas 100% aprovadas, e o processo de cassação que eu fui inocentado aqui no estado de Mato Grosso, o Ministério Público recorreu e ficou parado, Mauro, durante 3 anos e meio. E logo depois da convenção é que se mexeu e eu acabei sendo, por um erro da justiça, sendo cassado e não me permitiram disputar a eleição. E eu fui cassado única e exclusivamente, Mauro, porque eu teria recebido recurso de fonte vedada e feito triangulação com meu filho. E eu sempre fiquei muito de cabeça erguida, eu não devo. O dinheiro que entrou na minha conta da Bunge Alimentos, da Seara Alimento, é fruto da atividade econômica minha. Eu vendi soja e milho, vendi soja para a Bunge Alimentos, está na minha declaração de imposto de renda, as notas fiscais, lá 68 cargas, LFI, os romaneio, inclusive a entrada do dinheiro na minha conta com retalho descontado. E a triangulação que eu teria feito com meu filho está muito claro, transparente, que o meu filho é meu sucessor, ele exerce toda a minha atividade econômica, é meu sócio, também está na minha declaração de imposto de renda. Depois de quase 1 ano de perseverança, de altivez, Mauro, nunca recuei 1 milímetro. Sempre fui muito claro com toda a imprensa quando me perguntaram. A única coisa que eu falava, olha o meu processo, não devo. Agora fui inocentado na semana passada
por 6-1, o Superior Tribunal Eleitoral restabeleceu os meus direitos políticos e eu fui inocentado com um estrago bastante grande, Mauro. Você sabe, não poder disputar a eleição para o Senado, ter uma candidatura viável, mesmo ainda elegido com meus votos cassados, fiz quase 400 mil votos. Então, eu estou agora habilitado, volto muito tranquilo, com a consciência bem tranquila, esclarecendo para a população o que aconteceu comigo e voltando à ativa, talvez exercendo logo próximo aí um cargo na esfera federal. Você deixou de ser candidato e disputar a eleição até o final, por um erro, enfim. Mas, felizmente, essa condição política sua foi restituída e a impressão que eu tenho, eu não sei se é essa a sensação que você tem, você falou aí do número de votos que você teve, que você, no final, neste momento, está mais fortalecido do que lá atrás, quando ainda estava disputando a eleição. Quer dizer, o fato desse reconhecimento do judiciário, de que houve um erro, de que você estava certo, isso acaba, de uma certa forma, fortalecendo você para uma eventual disputa aí para frente, não? Mauro, eu acho que é bem tranquilo, principalmente a forma como nós conduzimos, você é testemunha disso, eu não baixei a guarda, me recolhi e fui para provar a minha inocência. Meu pai sempre dizia, meu filho, faça o bem sem olhar quem, e o mal você combate fazendo o bem. Então eu não me desviei desse prumo, participei da transição, né, do governo, ajudei muito o governo na transição, ajudei o Estado. Depois de muito tempo me reaproximei da minha base, quando vi que iria para a pauta, me reaproximei da base política minha e volto bem, como você falou, muito tranquilo, restabelecido os meus direitos políticos, volto com força para voltar a ajudar o Estado. E estou bastante feliz. Isso sim, Mauro, pela repercussão que deu, pela militância minha, pela forma como as pessoas, os 4 cantos do Estado de Mato Grosso, recebendo mensagens, as pessoas acompanhando, a própria mídia divulgando isso em todos os rincões, não só do Estado de Mato Grosso, como do Brasil, até pelo meu histórico de secretário de Política Agrícola e também de ministro da Agricultura, e depois também como um dos líderes da agropecuária brasileira, o reconhecimento foi bastante forte. Então, agora estou leve, feliz e bola para frente, vamos trabalhar para continuar ajudando o Estado e o Brasil. E é uma secretaria que você se relaciona muito com o setor produtivo, né? Diretamente com as grandes lideranças, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com os produtores rurais no Brasil inteiro. Você acredita que, nessa medida, você vai conseguir ajudar o ministro Fávaro a tentar tirar de vez esse ranço com o presidente Lula? Porque tem uma questão ideológica, está ligada à questão ambiental, algumas posições do presidente Lula em relação à reforma agrária, enfim. Mas, no geral, até a própria presença do ministro Fávaro lá no Ministério mostra que há uma visão muito favorável para o agronegócio brasileiro em relação ao governo Lula. Aliás, como tem sido nos últimos anos todos, nós tivemos vários ex-ministros, você, o Blairo Maggi, enfim, nós tivemos um time sempre muito ligado à questão do agronegócio, né? O Ministério da Agricultura sempre foi um ministério forte, independente do presidente. Por conta exatamente dessa visão que tem o agro. Mas esse ruído ideológico que atrapalha, às vezes, atrapalha muito, você acha que é possível superar, Neri? Mauro, não tenha dúvida, com a nossa presença, junto com o Fávaro, nós vamos trabalhar para pacificar isso. Nós precisamos das entidades de classe mais perto do Ministério da Agricultura. Nós precisamos, como você falou, tirar a questão ideológica
essa discussão de fechar a igreja, manter a igreja aberta, essa questão de invasão de terra ou não invasão de terra. Ora, o presidente Lula foi presidente da República durante 8 anos. Alckmin governou o estado de São Paulo 16 anos. Não tem ninguém mais que deu mais atenção do que esses dois para a agricultura brasileira. No governo do presidente Lula e da Dilma, nós reestruturamos todo o crédito agrícola. Nós aprovamos a biotecnologia, nós regulamentamos o Código Florestal, que deu segurança jurídica, nós fizemos os grandes programas de infraestrutura, como o licenciamento, a abertura da 163, a estruturação portuária dos portos de Miritituba, por exemplo. Isso foi feito tudo no governo PT. Isso foi feito no governo PT. Nos últimos anos, muito pouco se fez de investimento, mesmo um presidente tão alinhado ideologicamente com o setor. Então, agora, com a minha presença lá, nós vamos chamar todo mundo de volta, vamos ajudar o Fábio, vamos pacificar, vamos deixar a questão ideológica de lado e vamos trabalhar para ajudar a produção. E nós falamos da repercussão política, Neri, que isso pode ter no processo eleitoral de 2026. Claro, estamos longe ainda, mas você tem um potencial eleitoral muito forte, Fávaro também tem um potencial eleitoral muito forte. Fávaro já me disse, nós entrevistamos há poucos dias o ministro, que ele tem vontade de ser candidato ao Senado novamente. Obviamente não descarta a candidatura ao governo do Estado, que é uma possibilidade também. Você acha que é possível, aí na frente, surgir uma dobradinha, Neri para o Senado, Fávaro para o governo? Ou como é que você se acomodaria? Seria novamente candidato a deputado federal? Mauro, eu acho não. Esse é um assunto que nós precisamos deixar acontecer mais lá na frente. É muito cedo para falar sobre isso. O meu projeto hoje não é uma candidatura na majoritária. Isso é bem tranquilo, bem aberto. Não é o meu projeto candidatura ao Senado ou candidatura ao governo. Mas eu sempre estou meio pronto, né? Eu não fujo de desafios, eu faço política 100% de política de grupo. Eu e o ministro Fávaro somos parceiros há 30 anos, ele me ajudou na minha eleição para federal, eu ajudei ele na eleição de vice-governador, ajudei ele a estruturar o nome dele para a ProSoja ainda lá atrás. A eleição de Senado para ele, eu coordenei a eleição suplementar. Nós temos uma história longa, Fávaro, Blairo Maggi. Eu iniciei com Dante de Oliveira, com Antério e Antônio Joaquim, lá em 96. Depois eu me alinhei muito com o Blairo, quando o Blairo foi para o Ministério da Agricultura, e a gente caminha junto. Então nós fizemos política de grupo. Essa questão de discutir a sucessão em 2026 é muito cedo, eu não vou ter o olhar voltado para isso, o meu olhar vai estar voltado para ajudar o Estado de Mato Grosso e fazer um bom trabalho pela sociedade, não só mato-grossense e brasileira. Mas eu tenho uma base, como você falou, muito forte. Muitos prefeitos que me apoiaram, que nós ajudamos, eu tenho atuação firme e forte nos 141 municípios do estado, tenho vínculo sim com a produção bastante forte e isso acaba nos ajudando, nos projetando politicamente. Mas o meu foco hoje, não quero nem falar muito sobre isso. E, aliás, inclusive com o governador Mauro Mendes estou conversando bastante. Com o senador Jaime Campos, tem uma relação muito forte com todo mundo. Além do vínculo de grupo com o Carlos Fávaro, mas eu transito em todas as esferas, não tenho dificuldade nenhuma. Mas, obviamente, que a tendência nossa é caminhar no arco de aliança do governo federal e, aliás, que o PP hoje está bastante próximo, inclusive tendo o ministro Fufuca no Ministério do Esporte, que foi o nosso líder. Então, vou esperar, não vou falar hoje o que eu vou disputar lá na frente, como que vai ser, porque é muito cedo ainda. A partir do momento que eu ficar olhando para a questão eleitoral, eu vou contaminar o meu trabalho na esfera federal e isso eu não quero deixar acontecer de forma nenhuma. Quero transitar livre, solto, com todas as esferas políticas, porque eu sempre fui um parlamentar mais de centro e sempre fui convergente. Eu faço a disputa eleitoral, o enfrentamento durante o período eleitoral. Depois eu cisco para dentro para dar resultado. Olha,
Vamos deixar a política de lado, então, vamos falar um pouquinho de algumas questões que são importantes para o agronegócio brasileiro. Eu queria falar primeiro sobre esse momento que os efeitos da crise climática estão afetando a agricultura em Mato Grosso, aliás, no Brasil inteiro, né? Ora é seca extrema, ora é enchente, ora é muito calor, enfim. Nós vivemos uma instabilidade climática, não é de hoje que a gente tem 30, 40 anos que eu ouço falar nesse problema, e que basicamente é preservar o meio ambiente, é ter uma atividade sustentável para poder garantir que o clima se mantenha. E ninguém mais depende do clima do que o produtor rural brasileiro, né? É uma dependência absoluta. Se já pararmos de ter regularidade na chuva, na seca, daqui a pouco nós não temos 3 safras por ano aqui em Mato Grosso. Como é que o senhor avalia essa questão e como é que o Ministério pode fazer para ajudar o produtor rural nesses momentos de crise? Deixa eu te falar, Mauro, nós, além de cuidar dessa questão do crédito, cuidar da questão da comercialização, mercado internacional, nós precisamos ficar focado em aumentar os investimentos em inovação tecnológica. Esse aumento de inovação tecnológica, ela passa, inclusive, por fazer perfil de solo, e aí quem é produtor sabe disso, quando você tem um solo bem estruturado, você tem o que não aconteceu nos últimos 4 anos, financiamento, por exemplo, de calcário, financiamento de fosfatagem, de potássio, você cria, e de subsolagem, inclusive, e com plantio direto e alternativas como a rotação de cultura entre soja, braquiária, milho, algodão, enfim, fazer isso com que o produtor tenha mais acesso a recurso para fazer inovação tecnológica, nós vamos estar ajudando a construir uma base mais sólida para fazer esses enfrentamentos eventuais de falta de chuva, o que é normal, o que acontece, como você bem falou, há 40 anos. Do ponto de vista da preservação, o principal fator nosso, Mauro, e a população que está nos assistindo, é narrativa. Porque onde o agricultor faz a produção, ele faz, na sua grande maioria, de forma sustentável. Basta olhar os vastos campos de produção no Médio e Norte, ou então até no sul do estado de Mato Grosso, como Primavera, Campo Verde, enfim. Ali se faz agricultura de precisão, ali se faz agricultura com plantio direto, ali se faz agricultura com a recuperação das APP, todas recuperadas, com a reserva legal averbada, e assim por diante, seguindo a legislação mais rigorosa do mundo. Agora, nós precisamos combater, eventualmente, sim, grileiros, eventualmente quem comete crime ambiental, e essa narrativa tem que ser daqui para fora, até para a nossa imagem no mercado internacional, ela ser consolidada como alguém que faz a produção acontecer de forma sustentável, como alguém que tem responsabilidade com o meio ambiente e com a questão mundial. A Amazônia é do Brasil, a soberania nacional é necessário que o Brasil a tenha, mas não podemos esquecer que a Amazônia é o pulmão do mundo e nós precisamos ajudar a preservar, sim. Para isso, nós precisamos criar alternativas. E esse ano, Mauro, nós fizemos isso. No Plano Safra, por exemplo, nós vamos financiar, inclusive, o manejo, né, para que os produtores possam fazer o projeto de manejo, tirar as madeiras maduras, gerar renda, gerar, inclusive, biomassa, e abrir espaço para que novas árvores cresçam e possam ajudar na captação do carbono. Nós fizemos esse ano muito forte, direcionado para que se fizesse o aumento das nossas áreas com financiamento, com recurso equalizado pelo Tesouro Nacional, de recuperação de pastagem degradada. Fazer uma terceira safra com irrigação de forma sustentável. E isso dá para fazer. O que nós não podemos fazer é fazer esse debate rancoroso, ideológico, de bater no peito e falar, não, a Amazônia é nossa e quem manda aqui somos nós. Não,
a gente precisa mostrar para o mundo que nós temos responsabilidade com o meio ambiente. E isso nós estamos fazendo nesse ano. Nós fizemos o Plano Safra, mesmo eu não estando na Secretaria de Política Agrícola, mas na transição, e junto com o Tete, que está lá também como assessor especial do ministro, junto com o Fávaro, nós construímos um Plano Safra muito alinhado com o setor madeireiro e com o Ministério de Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva ajudando a discutir, dando pitaco, para que a gente possa continuar avançando na energia limpa, avançando na produção alinhada com o meio ambiente. Nós podemos, como você falou, a agricultura precisa de chuva, o agricultor precisa manter os mananciais de água, precisa manter os aquíferos até para fazer a irrigação acontecer com mais força, e isso pode ser de forma convergente. Não dá para ficar brigando, xingando, batendo no peito, eu porque sou a favor ou contra. Não, a gente precisa sentar com responsabilidade, fazer a discussão, e nós vamos fazer isso, já estamos fazendo, e muito mais nos próximos anos. O ministro Fávaro me disse recentemente, e essa é uma informação lá da ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente, que apenas 2% dos produtores brasileiros têm problemas, não seguem com rigor a legislação ambiental. 98% cumprem a lei. Agora, esses 2% fazem um estrago danado do ponto de vista da política internacional, do comércio, prejudicam demais, né? E aí, o que me preocupa, Mary, e você tem esse conhecimento mais profundo, é que a gente assiste lideranças do agronegócio, de entidades do agro, às vezes tendo posições de defesa que são absolutamente equivocadas, por mera posição ideológica, né? Quer dizer, como se preservar a Amazônia, como se evitar as queimadas ilegais, o desmatamento ilegal, não fosse positivo para o agro, que fosse simplesmente uma intervenção internacional, porque nós temos que derrubar mesmo, tem que ter mais área, sabendo que quanto mais você abrir área na Amazônia, mais influência negativa sob o ponto de vista climático você vai ter sobre a produção. Por que essas lideranças ainda teimam nesse discurso ideológico e equivocado sob o ponto de vista empresarial, sob o ponto de vista do próprio agronegócio? Na verdade, Mauro, e aí você está coberto de razão, é a tal da falta de habilidade e a capacidade de trabalhar convergência. Por que nós não podemos sentar com o Ministério do Meio Ambiente? Se nós temos uma legislação mais rigorosa e nós estamos cumprindo ela, os 2% que ficam desmatando de forma aleatória, ou os 2% que são grileiros em áreas públicas, esse pessoal, nós, enquanto entidades de classe, e aí eu falo especificamente da ProSoja, a própria federação, nós precisamos separar o joio do trigo. Precisamos sentar como nós sentamos agora e aprovamos, e eu tenho orgulho disso, aprovamos a Lei de Defensiva Agrícola. Quem imaginava que há um ano atrás que o PT iria votar conosco nessa matéria? Quem imaginava, e isso foi trabalho que eu e o Carlos fizemos junto com o presidente Lula, junto com o Alckmin e junto com as lideranças do governo federal. Semana passada nós votamos a Lei de Defensiva Agrícola com apoio de 80 dos 81 senadores. Só um que votou contra. E não foi do PT. Quer dizer, por que não dá para trabalhar as convergências? Se era um tema que se discutia há 3, 4 anos lá atrás, se falava que era a lei do veneno, que os ruralistas queriam atropelar. A PEC do veneno, né? É a PEC do veneno, Mauro. Semana passada foi votar no Senado e não se deu a publicidade que deveria ter sido dado. Era a PEC do veneno, você falar isso na grande mídia, era um desastre. O que nós fizemos? Eu fui correlator dessa matéria, Mauro. Eu enfrentei esse assunto na Globo, no UOL, e nós discutimos e votamos ele lá na Câmara, ainda no ano passado.
E depois disso, quando nós sentamos com o presidente Lula, nós falamos, olha, presidente, nós vamos apoiar porque o senhor foi firme conosco quando o setor precisou. Eu apoiei o Lula por convicção, porque quando nós estávamos quebrados lá em 2005, 2006, quem renegociou todas as nossas dívidas foi no governo do presidente Lula. Em 2008, nós fizemos uma medida provisória de 82 bilhões de reais para renegociar e reestruturar todo o crédito agrícola do país. O Lula sempre teve essa capacidade. O Lula foi um caixeiro viajante para vender o nosso produto lá fora. Então, nós estamos vindo apoiar. Agora, as pautas que custam caro ao setor, como a lei do defensivo agrícola, nós não estamos dando moleza para fazer, eventualmente, degradação ambiental, nós não estamos dando moleza para, eventualmente, prejudicar a questão da saúde pública, não, tem mais rigor. Só que nós queremos uma legislação moderna que possa fazer de forma integrada a liberação com mais rapidez. Se liberar sim e se liberar não. Entendeu? Não ter lobby no meio para segurar 8, 10 anos, por exemplo, genéricos, que a indústria chinesa hoje fornece para o Brasil, a indústria brasileira poderia estar produzindo e não consegue licenciamento. Por quê? Porque um projeto vai na Anvisa, outro vai no IBAMA e outro fica no Ministério da Agricultura. Nós fomos na Austrália em 2017 e buscamos o modelo australiano, que é a liberação integrada, rigor na saúde pública, nos exames toxicológicos, rigor na questão ambiental, mas agilidade na liberação. O processo pode demorar até 1 ano, agora não pode ficar 10, 12 anos engavetado, quando poderia estar gerando emprego, renda, reduzindo o custo e tendo, inclusive, mais sustentabilidade, e foi aprovado. Eu sou muito feliz com essa matéria, viu, Mauro? Neri, essa questão ela é muito controversa, obviamente, tem muito radicalismo em torno desse assunto, e você falou uma coisa importante, esse processo do que era a anti-PEC do veneno acabou sendo aprovada com uma posição muito forte do Congresso Nacional e com o apoio de muita gente da área ambiental, de muita gente politicamente ligada a essa questão ambiental, né? Nós não tivemos uma reação do Ministério do Meio Ambiente como teríamos, talvez, em algum outro momento. E essa questão, quer dizer, do biodefensivo, quer dizer, o produtor agrícola está caminhando para um outro tipo de visão em relação à questão da preservação ambiental e, ao mesmo tempo, do combate às pragas, etc. Como é que é isso? Mauro, ela passou por uma discussão e um amadurecimento dessa matéria. O autor do projeto foi o ministro Blairo, em 98, quando ele foi suplente do Jonas Pinheiro, e ela ficou 20 e poucos anos. No ano passado, eu fui chamado pelas entidades de classe para ajudar a liderar isso, até pelo meu vínculo com o presidente Arthur Lira e com as lideranças do Congresso Nacional. Eu sempre tive uma posição muito forte com os ruralistas, mas nunca deixei de dialogar com os ambientalistas e com a esquerda. Por quê? Porque lá no Congresso Nacional as pautas só avançam quando você tem capacidade de conversar, de dialogar. E eu votei muitas matérias importantes, eu consegui ajudar. Essa lei do defensivo agrícola foi uma delas. E assim, a modernização da legislação, ela ajuda o meio ambiente. Ela traz mais rigor nos exames toxicológicos, ela moderniza as moléculas, inclusive, e traz para dentro a facilidade de fazer ampliação do uso dos biológicos, da multiplicação no campo dos biológicos, que é a agricultura orgânica, que tanto se propaga pelo mundo afora. Nós vamos conseguir fazer a agricultura orgânica através dos biológicos em escala, inclusive na atividade da monocultura da soja, do algodão, do milho e assim por diante. Hoje, por exemplo, para combater a cigarrinha no milho, você usar produto biológico, ele tem mais eficiência, ele reduz o custo em até 80% e ele ajuda na preservação do meio ambiente, porque ele não elimina os inimigos naturais. E esse é o debate que precisa ser feito, é chamar os ambientalistas para o nosso lado. Porque meio ambiente e produção não só devem, mas precisam caminhar juntos. E nós podemos fazer isso, nós estamos fazendo isso. A nossa presença
nessa transição do governo foi extremamente importante, porque hoje Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho e Ministério da Agricultura, eles dialogam, eles implementam políticas públicas em conjunto, porque a ninguém interessa fazer degradação do meio ambiente, a nenhum produtor sério interessa você ter trabalho análogo a escravo na sua propriedade, até porque os seus colaboradores não produzem. Eu tenho o maior orgulho, Mauro, de ter ajudado, estou ajudando, e muito, o CIPEM aqui do estado de Mato Grosso. Nós indicamos um membro da associação para fazer parte, inclusive, do CONAMA. O Ministério da Agricultura faz parte do CONAMA. E lá se põe a contradição e se trabalha a convergência. Nós unificamos o procedimento de exportação da madeira, nós viabilizamos a rastreabilidade da madeira. Hoje a madeira é um aliado forte, inclusive da agricultura. Você sabe, quem está nos assistindo sabe, que no norte do estado de Mato Grosso, 80% das áreas são obrigados a fazer preservação ambiental. Só 20% você pode explorar. Agora, desses 80%, você pode explorar e ajuda na preservação do meio ambiente, fazer um manejo, por exemplo, para você tirar madeira, mas não só para madeira, mas para fazer biomassa. Até a cera hoje, que você derruba as árvores, você usa para fazer as caldeiras do etanol. Então, é uma atividade assim, Mauro, que quando eu começo a falar, eu fico tão animado, que eu trabalhei nesse ano tanto, ajudando isso, e nós vamos trazer a convergência. O que precisa efetivamente fazer ainda é terminar de pacificar, o setor precisa sentar na mesa, o governo tem boa intenção, e a gente trabalhar para continuar avançando forte nesse tema. Meio ambiente, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, pode tranquilamente caminhar junto e captar, inclusive, recursos no mercado internacional para financiar nossa agricultura de forma sustentável. Aliás, eu comentava isso com o ministro Fávaro, é muito nítido que tem uma proximidade entre ele, ministro da Agricultura, e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Hoje há um diálogo quase que permanente, né? Há uma conversa e há um entendimento de fazer coisas juntos. Mas eu queria saber o seguinte, quer dizer, essa visão que você prega, que o Fávaro prega, que o Blairo Madi vinha pregando lá atrás, Blairo teve o dissabor de receber a motosserra de ouro em determinado momento, mas conseguiu virar o jogo, né, e estabelecer, seja pela Madi, seja por suas atitudes como ministro, uma imagem mais positiva, né, principalmente para o agronegócio. Eu queria saber o seguinte, o Brasil tem tudo, não só para ser o maior produtor de alimentos do mundo, mas para ser o maior produtor numa visão verde, numa visão sustentável, ecologicamente correta. Quando você fala que o biodefensivo pode ser eventualmente utilizado em grande escala para as lavouras de soja, olha a valorização que dá isso para o mercado internacional, porque você está falando de uma cultura orgânica, né? Imagina o que pode valorizar uma soja do Brasil, um milho produzido no Brasil, nessa condição, né? Com um biodefensivo ao invés de usar um defensivo químico, né? Então, o que falta, além do diálogo que você já deixou calmo, é o diálogo que vai mover isso, mas é preciso acelerar esse processo, quer dizer, colocar as aprosojas, colocar algumas lideranças que são, me perdoem, eu não vou nominar para não ficar uma coisa chata, mas a gente percebe que tem algumas lideranças que são assim, ou é assim ou não é. E acaba atrapalhando muito esse processo de amadurecimento do setor. Porque não é só o governo que precisa amadurecer, né? O setor do agronegócio precisa amadurecer também nas suas relações, nas suas interlocuções, enfim. Você acha que é possível acelerar esse processo, Neri, para a gente ganhar tempo e partir logo, estabelecer como, olha, o Brasil é um país verde, um grande produtor de alimento, mas com essa ótica
de preservação ambiental que nenhum outro país do mundo tem. É possível isso? Mauro, não só na questão do defensivo agrícola, mas na energia limpa. O Brasil já é campeão porque tem vasta produção de energia através da água, né? que é gerada, as usinas que estão ajudando e muito. Agora nós temos um campo extraordinário para continuar avançando e vai avançar para tirar o Brasil da dependência do combustível fóssil. Estados Unidos já consolidou a aviação dos Estados Unidos, ele vai passar para energia limpa, etanol. O Brasil vai ser já um grande player. Aqui em Mato Grosso nós temos um investimento de 50 bilhões de reais que gera emprego, deu esse plus aí no crescimento do nosso estado, do ponto de vista econômico e de oportunidade de vida para as pessoas, através do etanol, através do biocombustível, que é também o biodiesel, né, que está avançando a passos largos, vai crescer cada vez mais. Então, o Brasil, e quem tem esse vamos dizer assim, esse café no Rules, é exatamente o Lula, que começou para o Almaty lá atrás, é o Alckmin, que é hoje o ministro da Indústria e Comércio. Aliás, era uma das coisas que a Fiente, quando eu fui candidato, me cobrou para a gente trabalhar, para recriar o Ministério da Indústria e Comércio, para fortalecer a indústria brasileira. E não só a indústria naval, não só a indústria de construção, mas também a indústria do agro, né, que é a agregação de valores, né, a transformação da matéria-prima, a agroindustrialização. Mato Grosso vai crescer muito. Acho muito importante que as lideranças do nosso estado tenham essa visão. Quando eu falo das lideranças, eu estou falando das lideranças como as entidades de classe. Menos briga, menos confusão, mais sentar na mesa, colocar as pautas e defender os nossos interesses com classe, com categoria, com convergência. Esse negócio de ficar tancando BR, de ficar na frente de quartel, isso aí não adianta mais. Ficar o dia inteiro em frente a telas de celular, provocando fake news nas redes sociais, isso não ajuda em nada. Vamos somar, vamos sentar na mesa. E com certeza a nossa presença na esfera de governo vai ajudar isso e muito. Obviamente que algumas críticas, elas são importantes. Eu não vejo as críticas como algo ruim, mas as críticas têm que ser construtivas. Não dá para ser crítico, não, porque ele apoiou a esquerda, porque eu sou de direita, porque não sei o quê. Não, vamos trabalhar o meio termo. O que é de interesse do setor, o que é importante para a economia, o que gera emprego, o que gera renda, cuidar o setor na questão dos biocombustíveis, na questão dos biológicos, na questão do crédito, na questão do seguro agrícola, mas também ficar de olho, Mauro, para que volte, ter programa habitacional, porque isso ajuda o produtor também a ter casa para ser financiado, para que o custo de vida dos operários que vêm de fora procurar emprego aqui possam ter uma qualidade de vida, ter programas reestruturados de novo, de qualificação profissional, inclusive para fazer universidade, como o FIES, o ProUni. Esses assuntos têm que estar mais na mesa. Menos ranço ideológico e mais trabalho. Eu acho que é mais ou menos por aí. E com certeza, assim, Mauro, da nossa parte, nós queremos que o setor venha para a mesa para a gente discutir. Aliás, já estamos fazendo. Nós vamos avançar muito mais nos próximos 2-3 anos. Que bom, Neri. Eu gosto de ouvir você falar. Primeiro, que você é um otimista por natureza. Segundo, que você tem uma visão extremamente comedida das coisas. E extremismo realmente não leva, seja de esquerda, seja de direita, não leva a lugar nenhum, só atrapalha. Está muito claro que o Brasil se destaca na construção de um setor produtivo sustentável. Eu queria ter mais tempo, infelizmente nosso tempo se esgotou, e eu queria muito aprofundar essa discussão sobre a agroindústria em Mato Grosso. Mato Grosso precisa, né,
duas coisas. População, gente, porque a reforma tributária aprovada é uma reforma que exige para a arrecadação um mercado consumidor, então a gente precisa estimular isso, mas para estimular isso você tem que ter emprego e tem que ter renda. E nada melhor do que a agroindústria para proporcionar isso para as pessoas, né? Quer dizer, a indústria movida pelo agro, ela teria a possibilidade de gerar renda, gerar emprego e gerar impostos, que são super importantes para que o Estado continue investindo em infraestrutura. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu vou dar 1 minuto aí para suas considerações e já fica combinado aqui, secretário de Política Agrícola ou não, que ao decorrer aqui de 2024, a gente vai sentar de novo para avançar nessa nossa conversa, tá certo? 1 minuto para você, Neri. Mauro, só agradecer a todos, desejar a todos um próspero ano novo, que realmente 2024 seja importante para todos nós e que a gente possa ter discernimento, bom senso para o diálogo e avançar forte nas políticas que são importantes. O agro é importante, claro que é importante, mas nós precisamos de qualificação profissional e assim por diante. E sempre que precisar, estou à disposição. De coração, obrigado a todos, estou feliz, de alma lavada, porque recuperei a minha elegibilidade, a minha credibilidade. Foi um ano bastante difícil para mim, o ano de 2023, mas com certeza 2024, como você falou, eu sou otimista por natureza e vontade de trabalhar não nos falta. Um grande abraço, fique com Deus, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana com um novo programa Nossa República. Conto com a sua audiência sempre.